É um prazer estar aqui com vocês, uma turma que acabou de... Bem-vindos ao mundo do cinema. É bom, não é? É bem sofrido, é um sofrimento que não muda. Uma das coisas que não muda nunca é o sofrimento. A gente aprende, mas quando você vai começar um novo trabalho, o frio na barriga é o mesmo, o medo do fracasso é o mesmo. Quer dizer, o que é fracasso na nossa área, né? Uma coisa também que precisa ser pensada. Mas com certeza eu acho que uma coisa que a gente tem é o medo de que a ideia que a gente queria passar, ou o sentimento que a gente gostaria de provocar com aquele filme que a gente fez, não toque ninguém. Esse é o fracasso que eu temo, né? Por outro lado, também, ao longo do tempo, a gente aprende que o que é legal no cinema, ou no vídeo, ou nas artes em geral, é que essa é uma área que não tem uma verdade absoluta. Um gosta e o outro não gosta. E aí, como é que faz? Não é verdade? Tem filme que você assiste, você adora, você conversa com o seu namorado, com a sua namorada, ele não gostou, ou seu pai não gostou, ou seu amigo não gostou. Música é assim também. O cara gosta de uma música, um gosta de jazz, o outro gosta de reggae, o outro gosta de forró, tem gente que gosta de tudo. Então isso é muito legal, é uma das coisas positivas dessa área que a gente trabalha, que é essa possibilidade em aberto. Tem uma verdade, como uma soma de matemática, 7 e 7 é 14, não é nem 15 nem 13. No cinema, isso não é verdade, não tem uma precisão exata. O que não significa que tudo vale, que qualquer coisa que a gente faça vale. Não, porque a gente sempre tem um objetivo quando a gente está fazendo um vídeo, ou um filme, ou qualquer coisa artística, e depende, o sucesso, né, da obra se mede muito em relação ao qual era o seu objetivo. E de um modo geral, eu percebo que toda vez que a gente faz qualquer coisa, seja um filme, um vídeo de casamento, quem está fazendo quer que fique bom, quer que as pessoas que assistam gostem. Se você está fazendo um vídeo de casamento, você quer que o noivo e a noiva, quando vejam o teu vídeo, fiquem emocionados e falem: ah, que bom que eu chamei ele para gravar meu vídeo. E não, meu Deus, o que esse cara gravou que eu não estou entendendo nada, está uma porcaria, não me vejo, não me emociona, nem filmou a hora que eu casei, nem a hora que eu falei sim. Onde o cara estava? Estava filmando lá fora a igreja na hora que eu estava casando. Ou seja, tem também, a gente tem, ou seja, existe também, não é que qualquer coisa vale, tem uma necessidade de organizar aquilo que a gente quer falar de alguma maneira, e que isso, o que a gente deseja é que isso funcione com as pessoas. Isso vale para o modo como vocês produziram, que é provavelmente para todo mundo. Foi a primeira vez que fez um vídeo, ou alguém já tinha feito alguma coisa antes, postado no YouTube? Alguém já tinha alguma experiência anterior a essa? Quem tinha? Quem já tinha feito alguma coisa? Um vídeo. Ah, legal. A galera está ficando cada vez mais coisas acontecendo, e isso é muito legal. Na época que eu comecei a fazer cinema, a gente não tinha esse acesso que o mundo oferece hoje. Ou seja, você não tinha um YouTube que você pudesse postar a sua ideia. Você fazia... Primeiro que não tinha câmera disponível. Hoje um celular vira uma câmera. Você consegue comprar uma câmera muito barata, e se você tiver uma boa ideia e for dedicado, você consegue fazer um documentário, ou um drama, ou um filme engraçado, que você posta e muita gente acaba vendo. Então a gente está cada vez menos isolado. Então vocês são uma geração muito privilegiada em relação à minha geração, que não tinha essa possibilidade. A gente, para fazer um filme, tudo era muito caro, era inacessível, não tinha essas câmeras, não tinha internet como eu comecei a fazer cinema, né? Então hoje vocês são privilegiados. Por outro lado, também tem uma outra coisa que exige da gente qualidade, seriedade, dedicação, que é, ao mesmo tempo, também todo mundo faz muita coisa. Então também tem outro lado. Quando eu fazia curta, se eu chegava com um curta, todo mundo parava para ver, porque ninguém tinha feito um curta. Então, se você era uma pessoa que tinha um curta-metragem na mão, ou em película, ou um VHS, nossa, ninguém tinha um curta. Então, todo mundo tinha interesse, e hoje todo mundo tem um curta. Então, se por um lado é legal essa evolução tecnológica da modernidade, ela exige mais da gente. Então, você tem que ter, não apenas ter um curta, mas o seu filme tem que ter um diferencial, para as pessoas quererem ver. No YouTube impera muito a coisa um pouco da celebridade e da coisa bizarra, né? O estranho, não sei o quê. Mas não é a única coisa que chama atenção. Quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente percebe que tem muita gente importante, que é da indústria do audiovisual, preocupado, procurando encontrar quem sabe contar uma história, quem interpreta bem, um bom músico. Nossa, essa trilha desse filme que está passando no YouTube, o que é esse violão? O que é isso aqui? Daqui a pouco vão descobrir algum talento de Governador Valadares ou de Volta Redonda, não sei o que chama para fazer um outro negócio, e a pessoa é destacada. Então,
O fato de ter essa oferta enorme hoje, da gente conseguir produzir nossas mensagens e pôr na roda, não significa que isso vai nos permitir dar o próximo passo. Para a gente dar o próximo passo, a gente tem que estar fazendo bem feito. A gente tem que estar... O que é fazer bem feito? Eu não sei. A gente tem que descobrir, temos que descobrir, mas sempre tem a ver com dedicação e pesquisa. O que eu sinto que é fundamental na nossa área, como acho que provavelmente todas, mas eu vou falar da área que eu trabalho, que é a área de cinema. O que torna um diferencial entre qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa. Agora vocês acabaram de vivenciar, vocês fizeram 3 curtas, então vocês viram o que é produção, vocês viram o que é fotografia, vocês viram o que é roteiro, vocês viram o que é dirigir, vocês viram o que é atuar. Tudo tem muita sutileza e requer muita dedicação. Qualquer uma dessas áreas que vocês tenham, por exemplo, um interesse maior de procurar se desenvolver, tanto na área técnica como ator, qualquer uma das áreas, o desenvolvimento passa por ter conhecimento disso. Senão vai ficar sempre no superficial, vai ficar sempre na multidão de pessoas iguais que pegam uma câmera, fazem qualquer coisa, que eu acho legal, não estou falando contra isso, mas não vai dar o próximo passo. O próximo passo, como em tudo, seja um carpinteiro, um pescador, vocês fizeram um documentário, eu não vi ainda, mas eu sei que tem um documentário sobre pesca. Eu imagino que o bom pescador é aquele que tem conhecimento do mar, aquele que conhece o barco, aquele que conhece o motor do barco, aquele que sabe como lidar com o vento. Não basta o cara falar, tenho grana ou comprei um barco, agora vou sair pescando, e ele é um bom pescador no dia seguinte, só porque ele saiu um dia com o barco. O que transforma o cara num bom pescador é conhecimento. O conhecimento ele adquire como? Lendo livro? Sim, lendo livro, mas com experiências. Basicamente com experiência. Não está no mar, não está vendo o mar, não está crescendo diante disso, está entendendo o vento, está entendendo aonde tem os cardumes, e o cara vai construir esse conhecimento. Qual que é o mar no nosso caso, da área do audiovisual? São os filmes. São os filmes que já foram feitos. É a história do cinema. A maneira da gente crescer e se tornar um bom pescador nessa área é ver muito filme. Não basta ver novela. Novela é uma forma dramática que existe, com uma determinada qualidade, que eu não vou entrar no mérito dela. Tem boas novelas, más novelas, tem boa dramaturgia, má dramaturgia, tem bons atores na novela, maus atores na novela, mas o mundo do audiovisual não se resume à novela. Então, se a gente quer evoluir nessa área, a gente tem que achar maneiras de ver conteúdos que não sejam apenas a novela. A novela a gente vê, é legal, é importante, é bacana, mas não pode parar aí. Não pode parar também só no comercial que passa no intervalo. A gente tem que ver filmes. Tem cinema aqui na região? Porque não tem cinema na região, mas deve ter videolocadoras e tem internet. Dá para baixar muito filme diferente na internet. Então a gente tem que, quem quer continuar na área, quem gostou e quer se desenvolver, hoje está pipocando cursos técnicos na área audiovisual, está pipocando curso de cinema. Tem assim, um dos maiores polos de cinema hoje, para quem quer seguir na carreira, é Fortaleza. Não é São Paulo e Rio, por exemplo. Fortaleza é uma cidade aqui do Nordeste que está investindo muito, de uma maneira muito séria, e tem cursos técnicos para fazer um ensino médio de cinema em Fortaleza. Em São Paulo não tem, eu não conheço curso técnico de cinema na faculdade, sim, mas ensino médio eu não conheço. Em Fortaleza tem ensino médio voltado para cinema. Parece que no Rio de Janeiro também tem uma escola SESC de ensino médio voltada para as artes, mas é raro. Mas tem universidades que estão focando, tudo que é lugar tem curso superior de audiovisual. Então existem muitas possibilidades de se desenvolver nessa área. É uma boa área para se desenvolver? É uma super boa área. Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Está bombando essa área audiovisual. Não só cinema, o cinema brasileiro está crescendo, os filmes estão ocupando as telas de cinema, ainda pouco. Do total de filmes que passam no Brasil todos os anos, nós temos 2.000 salas de cinema no país. 90% do tempo essas salas estão sendo ocupadas pelos filmes americanos, mas 10% já é filme brasileiro. Não é pouco, é muito filme. Tem muita coisa acontecendo no cinema, mas tem muita coisa acontecendo com o audiovisual em outras áreas. A internet está crescendo muito, a internet tem muito vídeo. Tudo em internet hoje tem vídeo. Alguém tem que fazer aqueles vídeos, alguém tem que criar aqueles roteiros, alguém tem que fazer trilha para aquilo, alguém tem que produzir aqueles vídeos, alguém tem que escrever o roteiro daquilo, tem uma mão de obra. Hoje no Brasil a realidade é falta mão de obra. É o que eu mais ouço o tempo todo. Agora acabaram de aprovar uma lei maravilhosa, que é uma luta que desde a minha geração foi aprovada esse ano. A Dilma sancionou uma lei que na televisão a cabo, em todos aqueles canais de TV a cabo, que está crescendo no Brasil, os preços estão caindo, está se tornando mais popular o cabo. Na televisão a cabo,
Todos os canais vão ter que passar, se eu não me engano, são 16 horas por semana no horário nobre de programação brasileira. Ele não pode só ficar passando os filmes e as séries americanas. Eles vão ser obrigados a passar produção brasileira. E metade dessas 16 horas eles podem fazer dentro do canal, como se a Rede Globo fizesse a própria novela. Mas metade, por lei, eles vão ser obrigados a comprar de produtoras independentes no mercado. Então, o que significa que daqui a 3 anos, quando essa lei entrar, nós vamos ter que estar produzindo não sei quantas centenas, milhares de horas de produção audiovisual para a televisão no Brasil, obrigatoriamente. Hoje falta mão de obra. Não tem roteirista que dê conta disso. Está todo mundo, produtores grandes, produtores, por exemplo, do Cidade de Deus, que eu estava com eles outro dia, eles estão dizendo, a gente está indo buscar roteirista na Argentina, porque a gente não está achando roteiristas no Brasil para a quantidade de coisas que a gente está fazendo. Isso é em todas as áreas. Não é uma área que promete muito, é uma área muito legal essa área, e é uma área que cabe muita coisa, porque dentro dessa coisa do audiovisual tem espaço para música. Músicos criam trilhas para filmes, para vídeos, para programas, vinhetas de programa. Quando vai ter uma vinhetazinha, que tem uma viradinha, tem uma musiquinha ali, alguém fez aquilo, foi um músico que fez aquilo. Então, enfim, o que eu quero dizer é um grande momento para quem quer trabalhar com audiovisual. E eu não sei o que vocês acharam da experiência, mas eu acho um grande prazer. É um prazer enorme fazer. Embora, quando a gente está, principalmente no território artístico, quando a gente faz um filme, que é o que vocês fizeram agora, o sofrimento é maior. Porque daí, geralmente, a gente está querendo contar uma história que não é apenas um trabalho, não é apenas uma encomenda. Alguém falou, olha, vou construir um banheiro na minha casa, e você vai lá, tem um gancho de pedreiro apenas para construir aquele banheiro. Não, você está construindo a sua casa. Quando a gente está fazendo um filme, a diferença é que você está fazendo para você. Aquilo ali, primeiro, você tem que assistir aquilo ali e achar que aquele trabalho que você fez era o que você queria. Agora, eu vou falar para vocês, muitas vezes não é. Muitas vezes a gente trabalha, a gente vai ver o resultado, e você olha o resultado e fala, nossa, mas ficou muito abaixo do que eu esperava. E isso faz parte do processo de aprendizado. Até a gente tem que ser crítico com a gente mesmo. É normal você olhar e falar, nossa, eu achei que eu podia fazer melhor, eu queria ter feito melhor, não chegou aonde eu achei que eu podia chegar. Isso faz parte do processo. Aí você vai se perguntar por quê que não chegou aonde eu achei que podia ter chegado. E aí essa resposta que você vai dar para você mesmo é um aprendizado para o próximo. Por que não ficou tão bom? Aonde eu vacilei? Eu vacilei no som completamente. Fiz o som totalmente errado, fiz com o microfone no vento e não pegou um diálogo da minha fala. Nunca mais eu vou repetir esse erro. Nos próximos filmes eu vou cometer novos erros, mas não vou repetir. Nunca mais eu vou ficar de bobeira com o microfone no vento. Ou eu vou botar uma espuma, ou vou botar um protetor e vou pôr o microfone de modo a tomar vento. Isso com tudo, com roteiro. Nossa, eu fiz 7 piadas no filme, ninguém riu de nenhuma. Alguma coisa está errada no humor que eu utilizei aí. E aí você tem 2 atitudes, né? Ou várias atitudes. Uma fala, ninguém entendeu o que eu quis dizer, que eu acho a pior delas. Eu sou um gênio, ninguém entendeu nada, que é muito comum na nossa área, os artistas são muito... Faz parte a gente querer, mas a gente tem que saber, a gente tem que ser humilde, a gente tem que aprender com os nossos erros. E nesse processo de fazer os trabalhos, o grande aprendizado vem com os erros. Às vezes é mais importante entender aonde eu errei, por que não ficou do que eu queria, e a gente tem mais a aprender com os erros que a gente cometeu do que com os acertos. Agora, os acertos também são importantes. A gente também tem que falar, pô, ficou legal, ficou engraçado, ficou divertido, funcionou, claro, não cheguei a um... Ou às vezes até reconhecer, nossa, ficou muito melhor do que eu esperava. Isso também acontece. Isso também é muito positivo e saudável, e também acontece. Mas sempre lembrando que nessa nossa área, isso é o mais importante, a gente lembrar que não existe uma verdade última, não tem uma verdade absoluta. Tem filmes que eu fiz, que eu ouço até hoje, alguém chega para mim e fala, nossa, aquele filme que você fez, Chega de Saudade, é maravilhoso, me tocou muito e tal, mas eu também ouço a pessoa falar, olha, aquele filme lá do meio que você fez, aquele Chega de Saudade ali, aquele ali eu não gosto daquele filme. Normal, você vai aprendendo que é assim, e é assim com todos os filmes. Então acho que hoje a gente daqui a pouco vai ver os filmes de vocês, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre os filmes de vocês, vocês vão perceber como que as pessoas vão reagir aos filmes de vocês, vocês vão ter uma opinião sobre o resultado que vocês fizeram, eu vou comentar um pouquinho. Agora, o que eu acho que a gente podia falar um pouquinho rapidamente aqui, é desse papel. Eu trabalho basicamente como roteirista, e vamos passar 2 filmes aqui nessa sala, que eu fiz o roteiro dos 2 filmes. Um é O Bicho de 7 Cabeças, feito há 10 anos atrás, e o outro é As Melhores Coisas do Mundo, feito há 1 ano e meio.
eu vou falar um pouquinho rapidamente como foi o processo de roteiro desses filmes, para depois vocês poderem ver o filme. Eu recomendo muito que vocês vejam o filme, porque realmente é uma chance rara você conversar com um roteirista antes de ver o filme ou mesmo depois de ver o filme, e é uma oportunidade. Então vocês verem quando que vão passar esses filmes e vocês assistirem esses filmes. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha rota, como que eu virei roteirista, muito brevemente. Eu estudei, eu fiz jornalismo e fiz ciências sociais na faculdade, fui trabalhar como jornalista. Aí eu me frustrei muito com o trabalho de jornalista no jornal, eu pessoalmente, aí eu parei tudo lá em São Paulo, vim aqui para a Bahia e fui professor em Caraíba, uma comunidade aqui perto, durante 2 anos. Tive muitos alunos, inclusive da comunidade Pataxó, lá de Monte Pascoal, e passei um tempo lá. Depois eu voltei para São Paulo e voltei a trabalhar na televisão fazendo texto de chamada, os programas que passam no intervalo da programação, anunciando os filmes, anunciando a novela. Sabe aquelas chamadinhas que tem na programação? Eu passei um tempo como redator, eu assistia ao programa e aí tinha que fazer um textinho de uma chamada de 30 segundos. Fiquei 1 ano fazendo isso, foi um grande aprendizado. A partir daí eu comecei a fazer roteiro de vídeo institucional. Vocês sabem o que é vídeo institucional? Vídeo institucional é como se fosse um vídeo de uma propaganda de Porto Seguro. Um filminho de 5 minutos, os turistas virem para Porto Seguro. Então, um institucional de Porto Seguro. As fábricas, sei lá, a Telefônica, a Suzano, costumam muito fazer filme interno, apresentando a empresa para os próprios funcionários. O que é a Suzano? Apresentar para o funcionário novo. Eu passei 10 anos fazendo isso, escrevendo roteiro de vídeo institucional. Esse é um outro mercado que existe na área audiovisual muito grande. Tem muitos vídeos institucionais sendo feitos no país inteiro, isso emprega muita gente. Eu passei 10 anos fazendo isso. Aí depois, eu fiz um curta-metragem, como vocês, igual de vocês, exatamente igual. Eu comecei com isso, fiz um curta-metragem, que o roteiro era meu, eu dirigi com uma galera de amigos, a gente fez um curta-metragem que chama Pedro Senhor. E depois disso, eu comecei junto com a minha namorada a projetar curtas em praça pública, meu e outros amigos. Viemos para a Bahia e fizemos um documentário sobre essa história chamado Cinemandê. Durante o período que eu estava projetando curtas nas praças, a gente pegou um livro que se chamava Canto dos Malditos e eu adaptei o roteiro desse livro. Eu escrevi um roteiro de uma longa-metragem que é O Bicho de 7 Cabeças. Era a história, a minha namorada, que na época morava comigo, estava fazendo uma pesquisa sobre o hospital psiquiátrico e ela ficou impressionada com a realidade dentro dos hospitais psiquiátricos, como é dura a realidade lá dentro, como em vez de ser um hospital que está preocupado em curar a pessoa e recolocar a pessoa na sociedade, acaba sendo um presídio que faz com que a pessoa nunca mais deixe aquele lugar. Em vez de a pessoa se levantar para voltar para a sociedade, ela se afunda e não sai mais de lá. Essa minha namorada, vendo essa realidade, falou: a gente tem que fazer um filme sobre isso. A gente resolveu fazer um filme sobre isso. Aí nós descobrimos um livro de um jovem de 17 anos que o pai dele encontrou ele fumando maconha e terminou e hospitalizou ele no hospital psiquiátrico. Ele demorou anos sem conseguir sair de lá, virou uma loucura na vida dele. Eu peguei esse livro e adaptamos para um filme, que é esse filme que vai passar aqui, chamado Bicho de 7 Cabeças. Aí convidamos o Rodrigo Santoro, que fez o papel do personagem principal, o Alton Bastos, a Cássia Kiss, e fazer o filme também foi uma luta, porque depois que a gente escreveu o roteiro, quando a gente ia tentar levantar dinheiro para fazer esse filme, os lugares que a gente ia para levantar dinheiro falavam: não vou pôr a minha marca, do meu produto, num filme sobre maconha e hospital psiquiátrico, porque ninguém quer ver isso. As pessoas querem rir, as pessoas querem ver comédia, as pessoas querem ver coisas bonitas, gente bonita, coisa para cima. Um filme de maconha e hospital psiquiátrico, e a gente não conseguia patrocínio, e passamos 3 anos, só que em vez de a gente desistir e falar: isso não dá para fazer, a gente falou: não, se a gente não fizer isso, eu não quero fazer cinema, não me interessa fazer cinema. Ou é para contar a história que eu quero contar, ou não interessa. Aí, em vez de a gente abriu uma produtora nossa mesmo, fomos lutando e fizemos um filme. O filme que vocês vão ver foi feito com muito pouco dinheiro e a produção era na sala da nossa casa. A gente não tinha dinheiro para alugar um lugar fora. O filme foi produzido da sala da nossa casa. Essa mesa de jantar virou a sala de produção. Vocês viram o que é produção? Vi lá todo mundo telefonando. O quarto, que era o quarto que a gente queria que fosse o quarto no dia dos nossos filhos, virou a sala do financeiro, do administrativo. Foi tudo meio, esse filme foi tudo muito feito assim, dessa maneira. Aí o filme deu certo, que é dar certo. As pessoas gostaram do filme, foi bem no cinema. E aí depois ele foi para fora do Brasil, passou em muitos festivais, passou em televisões fora do Brasil. E depois ele passou na Globo,
depois da novela, e aí foi visto por muita gente. Quando o filme chega a passar na Globo, depois da novela, parece que foi mais de 30 milhões de pessoas que viram o filme nesse momento. Aí esse filme abriu as portas e eu continuei fazendo outros filmes. Aí Chega de Saudade, fiz um outro filme chamado Terra Vermelha, que é um filme que a gente fez, escrevi o roteiro junto com os índios, não os pataxós, os Kaiowá do sul do Mato Grosso. O pessoal aqui dos pataxós viram esse filme. Uma vez eu estive com eles lá em Monte Pascoal e eu comentei, e eles tinham todos visto o filme porque as escolas indígenas adotaram o filme. Fiz vários filmes. E aí, esse outro filme que está passando aqui chama As Melhores Coisas do Mundo. Esse filme foi uma encomenda. Vieram os produtores e a Warner, esse estúdio americano grande que tem uma sede no Brasil, e procurou eu e a Laís, que é minha esposa, que faz esse projeto junto com a gente, que dirigiu o Bicho de Sete Cabeças também, e falou: a gente quer fazer um filme sobre adolescentes, para os adolescentes, e a gente, como vocês fizeram o Bicho de Sete Cabeças, que é a história de um adolescente que deu certo, a gente acha que vocês podem fazer esse filme. E aí a gente falou: bom, filme sobre adolescentes, legal, acho a ideia me agrada. E aí a gente foi lá para o estúdio e falamos para eles: olha, só que é o seguinte, a gente faz filme do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Então, se eu aceitar a encomenda de vocês, a decisão sobre o roteiro e a decisão sobre o corte final do filme tem que ser nossa, não vai poder ser de vocês, senão a gente nem começa. E eles toparam. E aí ele falou: não, então não basta falar, vai ter que estar escrito no contrato. Aí lá você pega o contrato nosso com a Warner e fala que a gente tem que ouvir os produtores, temos que ser sensíveis a todos os comentários deles. Eu seria muito burro se eu não fosse sensível aos comentários deles, porque os comentários dos produtores, mesmo de uma major americana, de uma companhia americana que só quer saber de ganhar grana, mesmo assim os caras manjam, entendem e sabem ver pontos fracos no roteiro. Mas já dizia que a decisão final do filme, do roteiro e da montagem e do que seria filmado era dos criadores do filme, que era eu e a Laís. E isso eu não abro mão. Isso é uma escolha. Eu não fiz isso sempre na vida. Durante uma década inteira eu fazia o que a empresa me mandava fazer. Eu ensinava funcionário do McDonald's a fritar hambúrguer num vídeo institucional, e eu tinha que fazer daquela maneira, da maneira que o cara estava encomendando. Mas hoje, já na minha vida, a escolha que eu fiz é contar as histórias que a gente quer contar da maneira que eu quero contar, e tem quem banque. Então existe muita gente fazendo isso. Não somos só nós, é o tal que o povo chama de cinema autoral. O que é cinema autoral? Não é cinema para pouco público, não é isso que marca o cinema autoral. A marca do cinema autoral é o primeiro objetivo daquele cinema não é ganhar dinheiro. Ninguém é louco, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então quem faz cinema autoral também quer ganhar dinheiro, também quer ter público. Mas a decisão de quem faz cinema autoral não é fazer isso a qualquer preço. Não é fazer de tudo, usar todas as fórmulas que já estão usadas para garantir que dê dinheiro e que dê público. Não. Quem faz cinema autoral também está preocupado com a sua liberdade artística de contar a história do jeito que ele quer contar. E isso existe e é forte o cinema autoral no Brasil e no mundo todo tem. Ele ocupa pouco espaço no cinema, mas ele é importante, ele é forte, e é nesse território que hoje eu trabalho e milito. Então, mas o que eu acho legal, o que me agrada no cinema autoral é o cinema autoral que não se isola, o cinema autoral que não aceita, tudo bem passar num único cinema no Bexiga, em São Paulo, e tudo bem. Não, tudo bem não, eu quero passar em Cabral, eu quero que o filme seja visto no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, eu quero que o filme seja visto no shopping center, eu quero que um bando de moleques deixe de ver um filme do Leonardo DiCaprio para ver o filme da gente. Então, mesmo sendo autoral, essa é a nossa luta. E como fazer isso? Aí quando esses caras chegaram para nós e falaram: olha, a gente acha que vocês podem fazer um filme para os adolescentes, sobre os adolescentes, tá bom, a gente topa que vocês façam da maneira autoral de vocês, façam aí. Aí é que começa a empreenda. Porque o que é o meu objetivo? Eu tenho que fazer um filme que os adolescentes gostem. Só que eu não sou mais adolescente, entendeu? Eu lembro da minha adolescência, mas eu não sou mais um adolescente. Então, como que eu vou sair dessa encrenca? Essa é a encrenca de todo roteirista, de todo diretor. Vocês que fizeram um filme, alguns de vocês optaram por fazer um filme sobre a pesca. Necessariamente vocês não são pescadores. Esse é o grande desafio do roteirista e do diretor. Como contar uma história de um tema que eu não sou especialista? E é natural do nosso meio. Não é para fazer um filme sobre pesca, não tem que ser só um pescador para fazer um filme sobre a pesca. Ele mesmo dirige
dirigir. Ele pode dirigir, mas nós também podemos fazer um filme sobre pesca, um filme sobre futebol, um filme então, mas como fazer? Aí, o meu método de trabalho como roteirista, o que eu privilegio é pesquisa. Então, eu acho que vocês também devem ter feito pesquisa. Você tem que fazer um filme sobre pesca. Com quem eu vou conversar antes de ligar a câmera? Porque você tem poucos dias para ligar a câmera. Vocês viram isso? Isso que vocês viram é igual ao cinema. O cinema profissional, o Padilha fazendo Tropa de Elite, que fez 11 milhões de espectadores, que faturou 50, 60 milhões de reais, ele tem poucos dias de câmera ligada. Porque custa uma fortuna. Uma equipe de cinema inteira, montada, gasta 100 mil reais por dia. Então, mesmo um filme caro, tem poucos dias de câmera ligada. Então, quando você vai ligar a câmera, você tem que ter certeza que está tudo certo. Que tudo que você organizou para aquele dia é o melhor que você tinha que ter naquele dia, naquela hora. A equipe, a produção, os atores e principalmente a história. Então, por onde você começa? É ligando a câmera? Provavelmente não. Mesmo que você vai fazer um filme livre, sem roteiro, que você vai ligar a câmera e ver, mas antes tem que ver, vou ligar a câmera aonde? Com quem eu vou falar? Sobre o quê? Se você vai fazer um documentário sobre pesca, você vai conversar com algum pescador antes, para saber, olha, vamos fazer, quando que é legal de sair? É legal de sair num dia de vento sul, com o barco fazendo assim? Não, talvez não, porque vai molhar sua câmera. Então tem toda uma pesquisa que a gente tem que fazer para poder desenvolver a história. No caso desse filme que vocês vão poder ver, As Melhores Coisas do Mundo, como é que foi o meu método de trabalho, eu e a diretora? Bom, a ideia era fazer um filme que retratasse os jovens de classe média, média alta, das grandes cidades. Esse era o escopo do projeto, tá? Porque tem muito filme que fala das camadas populares, da realidade da favela, tem muito filme que vai nesse contexto, mas poucos filmes que falam da classe média urbana de São Paulo e Rio. Poucos filmes falam disso. Então esse era o nosso objetivo. Então qual foi o nosso método? A primeira coisa que nós fizemos, junto com a equipe de produção, foi eu e a diretora, a gente organizou encontros com grupos de adolescentes nas escolas. Então a gente foi em 10 escolas diferentes e pedia antes, a produção entrava em contato com a escola, falava quem a gente era, as escolas conheciam, sabiam do Bicho de Sete Cabeças, do Chega de Saudade, nos recebiam bem. A gente falava, a gente quer conversar com 10 jovens da escola, diferentes, meninos e meninas, de perfil diferente. O que a gente gostaria são as pessoas que têm brilho nos olhos, pessoas que têm mas o cara pode ser só esportista, o outro pode ser leitor de livros, o outro pode ser músico. Eu não tenho um corte específico, eu quero só gente que tenha brilho nos olhos para cortar caminho, porque eu já sei na pesquisa, já aprendi que as pesquisas rendem com pessoas que têm aquele, eu chamo de brilho nos olhos, não sei como definir isso, gente que tem brilho nos olhos, tem pescador com brilho nos olhos, tem jogador, gente que tem ali, nesse tempo, eu consigo, de pessoas que têm brilho nos olhos, eu consigo tirar a informação 10 vezes mais rápido do que aquela pessoa que não está dizendo nada. Também é importante para a nossa pesquisa, mas não anda tão rápido. Então o método foi isso, a gente foi em várias escolas, eu sentava com um grupo de 10 alunos, 8 a 10 jovens, só que eu precisava descobrir que filme fazer, mas a armadilha, a grande armadilha, quando você vai fazer uma entrevista, as pessoas meio que percebem o que você quer delas e te dão o que você quer. Elas percebem o que você quer ouvir. E eles te entregam o que eles acham que você quer ouvir. Então você vai fazer um vídeo sobre Porto Seguro. Aí as pessoas percebem que esse vídeo é patrocinado pela prefeitura, então quer que fale bem de Porto Seguro. Então o cara olha para você e ele só fala bem de Porto Seguro. Mas talvez não é isso que você queria ouvir. Você quer ouvir alguma outra coisa. Então como é que você consegue ganhar do seu pesquisado ou do seu entrevistado, ganhar a confiança dele e mais do que a confiança dele, o empenho dele de contar coisas que são especiais para ele? Essa era a minha missão. Porque eu só poderia fazer um filme de adolescentes para adolescentes se eu contasse histórias que eles acham boas. Se eu ficasse, o meu grande perigo era fazer um filme xarope de tiozinho. O negócio, eu falei, não tem nada a ver com o nosso mundo. Eu nem sei se a gente conseguiu, mas eu tinha consciência que esse era meu risco. Como eu consegui fazer um filme que viesse do grupo de adolescentes, que refletisse problemas e questões deles. Então quando a gente sentava com esse grupo de jovens, a gente falava, olha, a gente tem que fazer um filme sobre vocês, eu não posso ter a mínima ideia do que fazer. O que a gente faz? Ficava aquele meio silêncio, não falava nada. Eu falava, mas então vamos mudar a pergunta, que tipo de filme eu não devo fazer? Aí, de um modo geral, eles falavam, você não deve fazer esses filmes que passam na sessão da tarde, que é o que mais passa, que é um
grupo de estudantes na escola, que tem os losers, os perdedores, que são feios, aí tem um grupo de meninas bonitas e gostosas, que perseguem eles, aí no final eles se dão bem, se encontram. Esse filme a gente não quer ver, porque toda hora passa esse filme e não somos nós, não tem nada a ver com a gente. A conversa avançava mais um pouco, e aí eles falavam, a gente está percebendo que vocês querem fazer um filme sério, não é só uma comédia, e era verdade, a gente queria mergulhar em questões mais profundas. Então é o seguinte, uma coisa que a gente não quer é um filme de adolescentes drogados, porque toda vez que vai falar de adolescente, é um filme sério, ou é uma comédia, ou para ser um filme sério, é um retrato de adolescentes perdidos, drogados e prostituídos, que são um bando de maluco. A gente não é um bando de maluco drogado. Aí eu lembro de um adolescente falando pra gente assim, bom, na geração de vocês tem drogas? Não tem? Tem. Mas todos os filmes de vocês são sobre drogas? Não. A mesma coisa a gente espera. Na nossa geração não é que não tem maconha, bebida e outras drogas. Tem. Só que não precisa falar só sobre isso. Pode falar de outras coisas. E que outras coisas então? E aí quando vinha essa pergunta, é que a gente começava a descobrir os temas que vinham deles. E aí surgiam temas muito interessantes. Uma das coisas que mais aparecia, então, quando a gente ia perguntar, quando você está fazendo um filme, você tem que trazer conflitos. Se o filme é um drama, tem que ter questões problemáticas. Você vai fazer um filme, por exemplo, com os Pantachós, você vai perguntar quais são os problemas deles para fazer um filme que reflita os problemas deles. A mesma coisa com os pescadores. E quando a gente ia procurar com os adolescentes, surgiam uns temas meio malucos, que eu não tinha pensado que podia ser. Por exemplo, qual é a coisa que você mais tem medo? O meu maior medo é eu ser o zoado da vez. Como é que é? Eu sou o zoado da vez. Esse é o cara da escola que todo mundo pega para zoar. Aí, esse é o seu grande medo? Esse era o medo de muita gente ali. E aí a conversa avançava, eu descobri, tem uma história nesse negócio. Aí uma outra pessoa que vira e fala, o meu medo é não pertencer a nenhum grupo, assim, não ter amigo nenhum. Como assim? Não, o meu medo é ficar isolado, ninguém gosta de mim, eu não consigo encontrar nenhum grupo que eu me encaixe. Esse é o meu maior medo. Olha que louco, né? Eu olha isso, que interessante. Eu nunca ia pensar nisso sozinho no meu escritório, eu não lembrava que essa era a questão, que são questões assim. Aí questões muito malucas. Aí numa outra escola que eu estava, uma menina super inteligente, super bonita e super descolada. Essa menina não tem problema na vida, né? Evidente. Estuda numa escola de elite em São Paulo. Menina inteligente, culta, super bonita, super descolada. E aí ela fala, ela falando dela, quais são os problemas dela, ela me solta uma coisa assim, eu não aguento mais esses beijos que não dizem mais nada. Eu, o quê? Como é que é? Não aguento mais ir numa festa, ficar com 3 meninos, e aí no outro dia não saber o que eu estou sentindo. Eu vou no outro dia na escola, e aí me vejo um deles, e eu não sei como eu devo me comportar, se eu devo falar oi, se eu devo fingir que eu não reconheço ele, qual é o comportamento certo, ou se eu devo me aproximar dele porque eu estou gostando dele, ou não é que eu estou gostando dele, simplesmente ele beija bem. Ou será que beijar bem é que é gostar? Eu não sei mais nada e eu não aguento mais esse sentimento. Daí eu falei, nossa, que negócio profundo, que interessante. O problema dessa menina, eu nunca tinha imaginado isso, só que não. E aí eu fui elencando vários temas que vinham nessas conversas, e aí o papel do roteirista é o quê? Pegar primeiro, ouvir o que é importante para aquele universo que você vai representar, selecionar o que a gente chama de plots, que são temas interessantes. Então eu coloquei isso, o medo de ser zoado, o medo de não pertencer a nenhum grupo. Aí eu falei, bom gente, como vocês são uma geração que todo mundo fica com todo mundo e tal, o filme não deve falar de amor, certo? Para não cair no lugar comum. Aí os caras falam para mim assim, mas então vai falar do quê? Mas é para falar de amor? Lógico que é para falar de amor. Eu pensei que não era. E aí eu fui me ouvindo do próprio grupo de adolescentes quais eram os temas que deveriam ser trabalhados e de que maneira trabalhar. E aí fui encontrando isso. Aí fui aprofundando, assim, por exemplo, ia perguntando para eles como era a relação com a escola, e aí as coisas que vinham não eram o que eu imaginava, tinha coisas legais, todo mundo falava muito mal de questões da sua escola, muito mal, detonava. Mas quando alguém ia falar mal da escola deles, eles eram o primeiro a defender. Olha que engraçado isso. Só ele pode falar mal da escola dele. Então era uma coisa meio
paradoxal, porque o cara, ele tinha um olhar crítico para a própria escola, mas ao mesmo tempo ele tinha um orgulho da escola dele, que eu posso falar mal da minha escola, mas se alguém vier falar mal da minha escola, eles eram o primeiro a defender a escola deles. E isso era um paradoxo interessante, que é legal isso, cara, é muito legal esse sentimento, quase todos. O cara falava, quando algum outra escola falava, além daquela, naquela sua escola? Não, peraí, como é? Não é bem assim. Então, isso eu achei interessante. A gente também trouxe o ambiente da escola para o território do filme, porque na verdade a geração de vocês passa muito tempo na escola e na cidade grande, porque aqui é muito diferente a realidade do que os meninos que moram em São Paulo e Rio. Lá é muito, não é tão liberado para a classe média alta de São Paulo, não ficar livre na rua. A rua é um lugar perigoso, cheio de assalto, tem motorista que vem buscar os caras com segurança na porta, é muito diferente da realidade de vocês. Então a escola tem um peso muito bom. O cara está em casa, fechado, no condomínio dele, no apartamento dele, fechado ali, porque ele não pode ficar, não tem muita mobilidade, não tem muita liberdade de ficar andando, ele está na escola. Então a escola tem um peso muito grande. Então a gente trouxe para o roteiro um peso muito grande para a escola. E a gente mexia com outros temas, porque eu me lembro, aí também, você o roteirista, é teu papel pensar nos sentimentos que você tem diante daquele tema. Isso é fundamental para a gente construir uma história. E eu me lembro, por exemplo, de ser apaixonado por várias professoras que eu tive, desde os 7 anos até terminar a faculdade. Aí eu tocava nesse tema com os alunos. E aí? E vinham histórias fortes também. E aí, vamos mexer com esse negócio também, essa relação de aluno-professor. Como é isso? Porque eu me lembro que isso é uma questão muito forte, né? É natural. É muito comum que a gente se encante com alguns mestres interessantes, são pessoas mais velhas, maduras, do sexo oposto, e é natural que você se encante, e tem muita coisa maluca que acontece nesse circuito. E quando eu cutucava, vinha história, eu falei, vou botar isso no roteiro, porque isso vai dar uma pimentada na parada. E se vocês forem ver o filme, vocês vão ver que passa por aí, foi super polêmico, deu muitos debates, ainda dá debates nas escolas, os professores debatem essas questões da maneira que o filme colocou, porque tem curto-circuito nessa área também. E aí a gente ia, por exemplo, aí falava sobre a relação de pai e filho. E aí os meninos falavam muito sobre a relação com os irmãos. Porque uma das coisas que a gente perguntava, eu fazia várias perguntas chaves. Eu perguntava, por exemplo, vocês têm um ídolo? Sei lá. Eu tenho uns ídolos. E aí as pessoas sempre tinham ídolos. Falavam, eu não sabia quem é os ídolos de vocês. Eu não sei quem são os ídolos. Se eu estivesse fazendo um filme, eu ia perguntar para vocês agora, sobre vocês. No caso ali, eu perguntava, e o curioso, muitas vezes, não, um ídolo específico não, nem era da música, mas muitas vezes o ídolo era o irmão mais velho. Vocês têm uma pessoa que seja um mestre para vocês, e muitas vezes as pessoas indicavam o irmão mais velho como mestre. Aí eu percebi também que essa relação de irmãos também é uma relação que tem um tema interessante, que a gente pode explorar uma relação interessante com o irmão mais velho, porque o irmão mais velho, ao mesmo tempo que te inspira, te oprime. Que é um folgado, te dá um tapa na cabeça, que fica tipo, cagando regra para você, dizendo que você deve ser, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que te abre portas. Então é uma relação dentro da sua casa de amor e ódio, que eu também acho um tema interessante, colocar a relação de irmãos no filme. Então eu investi nisso, encontrei isso. Aí os meninos falaram muito sobre separação, porque enfim, é uma realidade muito contemporânea, que os casamentos hoje não têm mais aquele peso que tinha 30, 40 anos atrás, que era um compromisso para até o fim da vida. Hoje esse compromisso existe, mas muitos casais se separam, e não é mais uma tragédia como era 30 anos atrás. 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma separação era uma crise na família. Hoje não é, hoje é natural, é normal, a separação vem. E esse tema também surgiu. Muitos adolescentes falavam, meus pais são separados, tinha muito esse tema, e é fácil lidar com isso, não é fácil. Então a gente também trouxe esse tema, só que também no filme, se vocês forem assistir, também tem uma novidade lá dentro, também tem uma coisa mais apimentada, que daí quando você vai construir a história, é legal você colocar elementos fortes, para que segure o espectador. Então o filme aborda a questão da separação, mas tem uma coisa lá meio inesperada, meio não previsível. Isso é legal no roteiro. Uma coisa que faz o roteiro ser bacana é ele ter bons temas, e não temas idiotas, e não temas bobos, não clichês, não tudo que a gente já sabe, ser temas fortes. Mas uma outra coisa que faz um bom roteiro é ter temas fortes tratados de uma maneira não previsível. O que é bom no filme? Quando você não adivinha o que vai ser a próxima cena. Eu costumo falar que quando
eu como roteirista, eu sei que quando o público está vendo um filme, ele fala, a próxima cena vai acontecer tal coisa, e acontece, ele se acha super inteligente. Sabia que acontecer isso? Quando ele fala a segunda vez, ele fala, será que eu estou sendo inteligente? Quando acontece a terceira vez, ele fala, eu sei o que vai acontecer, e acontece, ele fala, não sou eu que sou inteligente, o roteirista é que é burro mesmo. E é bem isso. Então, um roteiro, um bom filme é aquele que surpreende. Então, você fala, já sei, isso vai acontecer, isso agora vai não sei o quê. Quando você consegue surpreender, fugir do previsível, você prende mais a atenção do seu espectador, e não é fácil isso. Então, na fase de pesquisa, você tem que também ficar tentando encontrar elementos que possam ser surpresas. Agora, nesse negócio de botar surpresa numa história, como tudo, também tem um limite. Quem que está com frio aqui? Tem alguém fazendo assim? Que ótimo, né, Zé? Estão com frio, cara. Isso é um luxo, né? Isso é um luxo. Não, é porque a gente com esse cinema aqui, a gente vem há anos lutando, porque o calor, às vezes, fica insuportável ficar dentro. Isso aqui vira uma sauna. E é uma luta daquele cara ali. É muito difícil de manter essa sala refrigerada. Então, ver alguém sentindo frio é demais. Muito bom, cara, é uma emoção. Não, porque é calor que não dá para fazer a sessão. Tem que sair, porque vira uma sauna. Tudo preto no sol, mas tá funcionando. E na hora que entra mais gente, diminui esse frio. Não vou nem falar para diminuir o ar, porque eu não quero perder esse fresquinho. Mas aí, essa coisa de colocar coisas que não são previsíveis no filme, é a missão do roteirista, é o que se espera de um bom roteirista, de um bom contador de história, mas tem um limite que aquilo é verossímil. O que eu quero dizer é, você tem um território entre construir uma coisa que não é previsível, que o espectador não está esperando, mas tem uma coisa que você fala, isso não acontece, sabe? Quando o cara está sob pressão, por exemplo, num filme naturalista, e aí tem 3 caras assaltando ele bate nos 3, pega a arma dos 3 e sai dentro e fala, pô, isso não é verossímil, isso não acontece, não me avisaram antes que era um super-homem. Então, tudo que a gente vai fazer no filme, de tentar de não ser previsível, também tem um limite que é ser verossímil, ou seja, você achar que aquilo que você está vendo, você não esperava, mas poderia estar acontecendo. E essa coisa de ser verossímil não é só com as ações do tipo, nossa, agora o cara voa, ninguém vai dizer que o cara voava, então ele está numa enrascada, ele pode sair voando. Não pode. Se você não combinou isso com o espectador no começo do filme, você não pode ficar tirando cartas a toda hora, porque o espectador fala, não, o cara está me tirando de uma neve, não é verossímil. Só que essa coisa da verossímil também tem a ver com a personalidade das personagens. O que eu quero dizer é, se você constrói uma personagem durante 20 minutos do filme, que você mostra para o espectador que a marca dele é a timidez, é a fragilidade, você não pode pôr uma cena que de repente ele resolve aquela situação como o cara mais descolado do mundo, que fala as frases mais espertas e mais rápidas do mundo, e naquela cena só ele ficou super descolado, super rápido de raciocínio. É inverossímil. Então não basta você querer surpreender. Eu surpreendi o cara, porque eu falei que ele era tímido, agora ele foi o cara mais rápido de raciocínio do mundo. Não, aí não é ser surpreendente, aí é ser inverossímil. Uma personagem, ela tem que ter um universo de características que seja coerente, senão não existe ninguém assim. O cara era totalmente tímido, frágil, de repente ele, para salvar aquela menina, ele se comporta como o cara mais descolado, muda de atitude. Isso tem que ser preservado na estratégia, na estrutura de qualquer roteiro que a gente vai fazer. A coerência da personagem, a personagem tem que ser coerente, ela pode se transformar. A personagem pode começar tímido no começo do filme e no final do filme esse personagem se transformar em alguém que não é mais tímido, que sabe se colocar, que não tem mais medo de falar. Mas ao longo do filme você tem que ir botando as pedrinhas que mostraram para o espectador da onde veio a transformação dele e como ele se transformou. Um personagem que vira de uma cena para outra é um personagem que ninguém vai acreditar, e o espectador, quando ele não acredita, ele se desliga do filme. E aí isso é sinônimo de fracasso, porque quando as pessoas não se desligam do que estão vendo, seja música, seja um jogo de futebol ou um filme, não é legal. Aí dificilmente você consegue trazer a atenção dessa pessoa de novo. Enfim, eu acho que esse é um apanhado geral assim, de reflexões que a gente deve estar bem em cima da hora. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Acho que era legal a gente... Antes da gente ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta.
para o Luiz sobre isso que ele está colocando para a gente, né? E talvez se tiverem alguma curiosidade, porque mesmo desenvolvendo o trabalho de roteirista, o Luiz está se relacionando com todos os departamentos durante o processo de realização do cinema. Então também se houver uma questão que não seja especificamente de roteiro, a gente também pode fazer. Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês estão tímidos, né? Nem parece que vocês estão. Vamos passar aqui para a Isabela. Eu gostaria de saber, tipo assim, os atores livres, assim, para inserir no roteiro, ou não? Excelente pergunta, grande pergunta. Isso não é tanto o papel do roteirista, é um papel muito do diretor. Mas como eu acompanho o trabalho do diretor, eu vejo isso. Essa é uma questão super importante no cinema. O quanto o ator tem que seguir o que o roteirista escreveu, o quanto ele pode improvisar e reinventar os diálogos. Isso tem se transformado na maneira de fazer cinema. No passado, se consolidou, no passado que eu falo, no cinema que se fazia 40 anos atrás, 30 anos atrás, era muito comum que a indústria achava que se o roteirista foi contratado para escrever, ninguém melhor do que ele para fazer um diálogo. Então, atores, por favor, leiam o diálogo, decorem, interiorizem o diálogo e deem ele com o máximo da sua verdade que vocês puderem dar para esse diálogo. Mas não vai você inventar o diálogo, porque você é um ator. Eu paguei um roteirista para isso. E muito tempo era cobrado isso dos atores. De uns 20 anos para cá, o cinema americano e o cinema brasileiro encontraram um método diferente de visitar os roteiros. Eles começaram a perceber que, ao se trabalhar com atores inteligentes, eles podem colaborar com a cena, oferecendo diálogos melhores do que o roteirista escreveu. Porque, de uma certa forma, o roteirista escreveu os diálogos para todos os personagens, mas aquele ator só está cuidando daquele personagem. Então é como se ele fosse capaz de defender melhor aquele personagem do que o próprio roteirista. Então, os diretores começaram a procurar maneiras de dar espaço para os atores, dentro da cena proposta, criarem seus próprios diálogos. Isso vem acontecendo muito. Já faz parte da indústria hoje esse espaço de improvisação. Eu vejo muitos diretores trabalhar assim. A Laís trabalha assim nos filmes que eu fiz. O Fernando Meirelles trabalha assim. O Padilha trabalha assim. De que maneira? Eles têm um roteiro. Não é que eles não têm um roteiro, eles têm um roteiro. Alguns dão um roteiro para os roteiros para os atores lerem. Outros, no primeiro momento, nem dão um roteiro. O Fernando Meirelles no Cidade de Deus. Vocês viram Cidade de Deus? Alguém viu? Os meninos que fizeram o filme eram todos jovens, a maioria deles eram todos jovens moradores da periferia, que vieram fazer um curso e depois se transformaram nos atores dos filmes. O diretor não mostrava para eles os diálogos, ele descrevia a cena que estava no roteiro e aí ele deixava os atores improvisarem os diálogos. O roteirista assistia aquelas improvisações e reescrevia os diálogos em cima dos diálogos que os atores sugeriram. E isso vem sendo incorporado. É muito comum a gente escrever, os roteiristas escreverem os diálogos e os diretores fazerem ensaio com os atores e depois chamar o roteirista, vem cá, olha só o que está rolando aqui, olha esse jogo que os atores criaram, eu quero isso na cena, você faz favor de anotar para mim, só para eu não perder no dia da filmagem, porque nos filmes de longa-metragem faço um trabalho grande antes de preparação com os atores, e nessa preparação os atores trazem muitas vezes diálogos muito melhores do que estavam escritos. Então, uma das maneiras que eu recebo isso, o diretor fica com uma câmerazinha de vídeo, um ensaio, e me manda a fita, e fala, vê aí, mas o diretor nem vê, pega o material bruto e vê se não tem nada para você melhorar seu trabalho, e aí você vai lá e olha, e sempre tem coisas maravilhosas inventadas pelos atores. E também acontece muitas vezes de nego dar a volta, mas em algum determinado momento, os atores pegam o roteiro, aí dá uma lida, aí quando você vai ver a cena que o montador está montando, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, você vai ver, os atores estão dando exatamente o diálogo que você escreveu. Não porque o diretor obrigou, mas porque eles ensaiaram, foram, deram a volta ao mundo, mas no final a maneira mais legal de falar que ela fala era que estava escrita originalmente. Isso também acontece. Mais algum aluno? Joel? No caso da edição, você também entrega o roteiro para o editor ou ele acompanha o processo de gravação do filme e ele mesmo monta a cabeça? Não, o roteiro, ele é uma peça que une, assim, uma importância do roteiro não é só contar a história. A importância número 1 do roteiro é contar a história. A segunda maior importância do roteiro é alinhar as equipes.
Então, a equipe de direção, a de fotografia, a direção de arte, a de casting que trabalha com os atores e o montador, todos têm um roteiro para saber que filme é. Então todos seguem o roteiro para fazer o mesmo filme, senão o diretor de arte faz um filme, o outro faz outro. E geralmente os diretores põem todo mundo sentado numa mesa para dizer qual é a linguagem do filme. Olha, esse filme é uma comédia, a gente vai fazer com cores assim. A equipe combina, os chefes de equipe combinam como vai fazer. O montador, geralmente, no cinema, o montador não está no set de filmagem, ele não vê o diretor filmar. Ele recebe o material bruto filmado, que geralmente eu não sei quantos takes, quantas vezes vocês gravavam cada cena que vocês iam fazer numa ficção. Geralmente no cinema brasileiro, no máximo 5 vezes. Em uma cena, o máximo que dá tempo, que o dinheiro dá, é fazer 5 vezes. Os americanos não, eles fazem 20, 25 vezes e eles têm 2 câmeras, às vezes 3, às vezes 4. A gente geralmente só consegue ter uma. Então, o cara ele monta uma cena aqui, mas ele põe 5 câmeras em volta, depois o montador vai escolher. Mas ele tem 1000. Aí o que é interessante é o seguinte, às vezes eu estou fazendo um diálogo e este ator aqui está mal. Eu estou falando, mas eu estou falando mal. Só que o que está ouvindo está com uma cara maravilhosa, o que está ouvindo. E aí, se você tem uma câmera em mim e outra câmera ali, o montador pega isso e vai falar, eu vou deixar esse cara falando durante 2 segundos, os outros 20 segundos eu vou deixar a voz dele e vou pegar o ator que está bom. E vou pôr ele em quadro, se eu tiver filmado os 2. Mas se eu tiver só filmado ele, o montador estou perdido, porque eu só tenho um cara que está ruim naquela cena. E às vezes o mesmo ator, ele está bom numa cena, mas ele está ruim em outra. O papel do montador não pode ter nada ruim. Ele tem que pegar sempre alguma coisa boa. Então por isso que é legal ter, e mesmo com uma câmera, se eu não tenho 2 câmeras para filmar o ator 2 vezes, eu tenho que fazer 5 tomadas, provavelmente eu vou fazer 3 tomadas filmando o cara que está falando, mas para me cobrir eu vou fazer 2 do cara que está ouvindo. Para eu dar para o montador um material que ele possa escolher os pedaços e cobrir os buracos e dar mais agilidade. Agora, os montadores, respondendo a sua pergunta, eles trabalham com o roteiro. Eles veem o material bruto e vêm com o roteiro. O que tem acontecido nos últimos anos é, quando o montador vai montar, ele, assim como o ator pode melhorar o roteiro, os montadores melhoram muito o roteiro. Pega uma história que está confusa, que no papel parecia clara, mas depois de filmar não está dando para entender, inverte de lugar, omite um pedaço, põe outra coisa no lugar e resolve uma cena do filme dessa maneira. Então os montadores, eles fazem muito trabalho do roteirista. E é comum agora, quando na sala de montagem o filme ainda não está ficando bom, não está ficando claro, o diretor chama o roteirista para entrar na sala de montagem com o montador e pensar que caminho que a gente pode fazer para revolucionar esse filme. Para vocês terem uma ideia de como isso é forte, vocês viram Tropa de Elite 1? No Tropa de Elite 1, o ator principal do roteiro não era o Capitão Nascimento, não era o Wagner Moura. O protagonista do filme era aquele cabo, o André, aquele sargento que estudou na faculdade. O Matias. Ele era o protagonista do filme e as voz off, sabe o que é voz off? Aquela voz que vai falando por cima do filme, que no filme que vocês viram é o Capitão Nascimento que vai contando a história. No roteiro original era o Matias. Isso mudou na montagem. Quando o diretor, o roteirista, o montador viram o material e disseram, a personagem do Matias está muito linear, não tem grandes emoções, não tem grandes saltos. Em compensação, esse Capitão Nascimento está impressionante. Aí o montador e o diretor chamaram o roteirista de novo e ele escreveu uma nova maneira de contar a história, não pelo ponto de vista do Matias, mas pelo ponto de vista do Capitão Nascimento. E essa revolução toda aconteceu na montagem. Então, só para você entender, o montador ele segue o roteiro, mas às vezes, para o filme ficar bom, ele revoluciona o roteiro. Isso acontece com bastante frequência. Uma pergunta que todo mundo quer fazer aqui. Qual foi o filme que depois de você ver pronto que te deu mais emoção? E por quê? Você fez? Dos que ele fez. Dos que eu fiz? Putz, cara, que nem você perguntar qual filho você prefere. Qual é o seu filho mais bonito? Cara, eu me emociono com todos os filmes que eu fiz e mais, me emociono. Às vezes de ficar feliz, às vezes de ficar triste. Porque como eu te falei, às vezes você vê uma crítica falando mal de um filme que você fez, dói muito, cara. Não, filme de mau gosto, filme não sei o quê, o cara fala mal. Às vezes você encontra uma pessoa falando bem. Então, quando você faz um filme, depois que ele fica pronto, você vive muitas emoções, boas e ruins. Momentos bons e
em momentos difíceis. Mas, assim, pode falar algumas, claro, as emoções mais fortes é quando você projeta o teu filme num lugar diferente e o público reage muito bem. Então eu me lembro, o filme Terra Vermelha foi um filme que eu fiz junto com um diretor italiano que filmou uma história de ficção com os índios Kaiowá do sul do Mato Grosso. Basicamente a história dos índios é o seguinte: eles moravam nas florestas do Mato Grosso do Sul há 40 anos atrás, chegou a soja, os fazendeiros expulsaram os índios da terra e plantaram soja na terra deles e botaram eles numa pequena reserva minúscula que hoje é um lugar super miserável e fudido ali que tem. Os líderes indígenas resolveram voltar para as terras deles, então invadindo as fazendas e reocupando as terras, dizendo: essas terras são nossas. O nosso filme era sobre isso, sobre o que esses índios chamam de a retomada das terras. Eles retomam, só que hoje não tem mais caça, não tem mais pesca, porque a soja acabou com a floresta e os índios viviam de caçar. Não tem mais paca, não tem mais capivara, não tem mais anta, não tem o que eles gostam de fazer. Esses índios Guarani Kaiowá, o negócio deles era acordar 4 da manhã e com flecha e um espeto de pau que eles matavam caça e caçar. 10 horas da manhã, o nego chega, vê o índio na rede e fala: pô, mal preguiçoso, só que das 4 da manhã às 10 o cara andou 100 km dentro da mata, matou uma capivara, fugiu de uma jaguatirica. A vida dos caras era isso. Só que aí eles voltam um monte para a terra, é uma plantação de soja a perder de vista, não tem mais mato, e o rio que eles pescavam, com o agrotóxico que é usado na soja, esse agrotóxico desce do rio, matou os peixes. Então os caras não tem mais pesca. Então onde os índios trabalham? Na cana-de-açúcar, cortando cana-de-açúcar para ganhar 10 reais por dia. Essa é a vida dos caras. Vamos fazer um filme com eles. Eles contaram as histórias deles, e a gente fez um filme sobre eles. O filme ficou pronto e foi convidado para ser exibido em competição num dos festivais mais importantes do mundo, que é o Festival de Veneza. Então, tem os 3 festivais mais importantes, é o de Veneza, de Berlim e de Cannes. Ele foi convidado para passar no Festival de Veneza. E fomos para Veneza. E aí os índios foram, porque eles tinham escrito o roteiro, comigo eu escrevi o roteiro, mas com um grupo de 6, 7 índios, e eles foram os atores do filme. O diretor italiano preparou eles como atores e eles foram os atores do filme. Então eles foram para Veneza, o festival pagou, foi esse grupo de 5 índios, o diretor, eu, o produtor, fomos para Veneza. Só que Veneza é um festival gigantesco, para vocês terem uma ideia. No dia, o filme que a gente fez ia passar no dia anterior tinha passado o filme do George Clooney e o Brad Pitt. No dia anterior tinha passado naquele tapete vermelho o Brad Pitt e o George Clooney. No outro dia estavam os 5 índios Kaiowá passando no mesmo tapete vermelho, aqui, assim, enfileirado aqui, mais de 200 fotógrafos do mundo inteiro. Os índios param ali, tiram um monte de fotos dos caras, os caras entram no cinema gigantesco, no auditório e tal. E quando eles estão entrando lá, eu perguntei para eles, os 5, vocês já foram no cinema? 4 deles nunca tinham ido no cinema. Estavam entrando pela primeira vez no cinema, só que era no Festival de Veneza, para ver um filme que eles eram os atores principais. Aí quando passou o filme, aí eu estava morrendo de medo, porque esse público lotado, né, cheio de gente do mundo inteiro para ver o filme. E agora, né? Se os caras não gostaram, você nunca sabe se vão gostar. Aí quando terminou o filme, o povo levantou e ficou durante 10 minutos aplaudindo de pé os índios, porque eles estavam naquele momento. Eu sabia que aquela glória era efêmera, ia durar 3 dias, porque eu sabia que passado 10, 15 dias dessa turnê pela Europa, os caras iam voltar para Dourados, iam voltar para viver na reserva deles, e iam ter que continuar cortando cana, como de fato aconteceu. Então era uma emoção dupla que o cinema te promove, uma sensação de que a gente fez um negócio maravilhoso, utópico, mas ao mesmo tempo fala: cara, mas a realidade continua. Então, enfim, essa foi um dos momentos mais emocionantes que eu passei com os filmes. Luiz, só para a gente encerrar com a última pergunta aqui. Boa tarde, Luiz. Gostaria de parabenizar a tua equipe, né, e parabenizar a sua presença aqui em Cabralha. A minha pergunta vai justo a isso que você acaba de falar, assim, né? Dado que as mídias de massa não estão mais pautando as questões sociais, eu estou acompanhando um grupo lá de Caravelas e eles fizeram lá Não Mande de Mim, fizeram um vídeo também sobre Tudo é Mentira, sobre a questão da caciquicultura, né? Eles fizeram agora também uma coisa super cultural da cultura local, é a Fantasma do Farol, e isso está dando uma visibilidade a toda a comunidade de Caravelas,
Como é que você vê essa coisa de esses documentários tá dando visibilidade às problemáticas locais que as mídias de massa não pautam, né? As mídias de massa não falam. E eu gostaria de parabenizar toda a equipe que fez o trabalho aqui das marisqueiras. Essas marisqueiras, esses pescadores necessitam de uma visibilidade, dado que os meios de comunicação de massa não dá. Como é que você vê o crescimento desse cine de documental, esse cine que está cumprindo uma função social para estar encontrando soluções de toda essa problemática que nós sofremos aqui no Nordeste, e dado a sociedade está se organizando, está dando evidência? Como você vê isso e como se relaciona esse trabalho que vocês estão fazendo em várias comunidades, justo para dar essa ferramenta às comunidades estar divulgando suas problemáticas? Legal, eu acho, né, assim, a impressão que eu tenho é que essas mídias de massa estão ficando velhas. A tendência dela, graças a Deus, é perder a força. Isso já está acontecendo. Com essa revolução tecnológica, esse contato direto que as comunidades podem ter de trocar conteúdo, está causando um deslocamento de poder. Antes, só era verdade o que a Rede Globo falava. Hoje não é mais. Hoje ninguém já está um pouco vacinado também, que o Jornal Nacional, será que é a verdade do planeta, a verdade do Brasil está no Jornal Nacional? Então a gente já está tendo um deslocamento e a gente está tendo muita produção local que consegue entrar na internet, nos Facebooks, nos Twitters, nos YouTubes e encontrar muita gente que está entendendo que não quer atravessador. Eu não quero que o editor da Globo, do Fantástico, venha me dizer que matéria que é para entrar. Eu vou direto na internet, que eu estou preocupado com a questão ambiental, eu vou direto saber o que o cara que é local tem para me dizer. Isso está bombando. Está bombando de um tal modo, se a gente for ver o que aconteceu no mundo árabe, eles derrubaram uma ditadura de 40 anos lá no Egito e na Argélia através de rede social. Marcavam, encontram, iam um país que a mídia principal era totalmente censurada, totalmente controlada pelo governo, e nas redes sociais os caras derrubaram o presidente da República. Então olha a força que essas mídias sociais, que esses canais alternativos têm. Então, qual que eu acho que é o papel nosso aqui? Na verdade, é só ser um facilitador, porque isso já está acontecendo. Essa força já existe e o poder está se descentralizando, saindo do eixo São Paulo-Rio, deixando de ser apenas Rede Globo, não sei o quê, e cada local que consegue articular o seu discurso e botar na roda, isso é absorvido. Você começa a ver a quantidade de views que esses projetos têm, é impressionante, cai nas altas rodas, e quando é muito visto, tem o poder de ter poder. Muda, aí o vereador começa a dar apoio, o prefeito começa a achar que tem que fazer, a opinião pública muda de opinião. Por exemplo, ontem eu vi uma notícia, por acaso, na televisão, mas uma pesquisa que dizia que aumentou enormemente a quantidade de brasileiros que acham que o problema da violência não se resume à polícia, mas também é uma questão de educação. Estava no Jornal Nacional de ontem, que há 5 anos atrás, 59% dos brasileiros entendiam que a questão da violência não era só uma questão de polícia. 59%. 5 anos depois pulou para 77%. Ou seja, essa mudança na opinião pública também é importante. E aí, por exemplo, você quer atrair o respeito para a proteção do mangue ou para a proteção da pesca local e impedir que determinado barco de fora venha fazer arrastão do camarão, você tem condições de fazer vídeos, de produzir coisas locais que circulem para sensibilizar a opinião pública local. Porque se você sensibiliza a opinião pública local, você pode conseguir uma coisa na Câmara de Vereadores, você pode conseguir que o prefeito te respeite isso. Então eu acho que já está acontecendo um deslocamento de poder, está saindo desses centros de poder, desses centros de mass media, e o poder está indo para os pequenos grupos organizados. O nosso papel apenas é ajudar, é de ser uma ferramenta a mais para que quem está afim de conhecer, de aprender um pouco mais, pegar rapidamente esse negócio e continuar se desenvolvendo sozinho, e ser apenas um facilitador. É esse que é o objetivo desse projeto, se juntar esse movimento muito maior que está rolando no Brasil e no mundo como um todo, que eu vejo com bons olhos. Sou otimista. Ó, a última aí, que a gente já está passando tempo. Também quero. Quero ver os filmes, quero ver esses filmes. O idealizador, né? O dono, né? Do projeto. Dono não.
O segundo módulo, assim, a gente não consegue votar em todos os lugares. Os lugares que a gente vai, quem define é o patrocinador. Então, o que eu falo para a gente quer votar, você acha que eu não quero votar aqui? Eu quero votar aqui, eu quero ir para Mucuri, eu quero ir em todos os lugares. Vocês têm que fazer pressão com o patrocinador. É isso, vocês têm que mandar e-mail, telefonar e falar, olha, a gente quer o segundo módulo. Porque daí a gente vai e fala, olha, está pedindo o segundo módulo, tal lugar, e aí eles falam lá, tem que voltar. Essa é a mecânica. Se vocês realmente quiserem, vocês têm que, de alguma maneira, procurar o pessoal de comunicação do patrocinador e juntos, organizados, com todo mundo, falar, todo mundo aqui quer o retorno. É isso que ajuda a botar pressão. Porque a gente vai estar em um lugar, a gente não para. Só que o Brasil é grande. Então a gente só volta quando o patrocinador fala, tem um monte de gente lá pedindo para vocês voltarem. Então essa é a mecânica. A gente quer voltar, você acha que ela não quer voltar? A gente quer voltar. Mas depende disso. Vocês têm que, realmente, se vocês querem, botar uma pressão neles. Eles podiam fazer uma videocarta. Isso é maravilhoso. Isso é genial, uma ideia muito boa. Cada uma daqui Fazer um filminho para eles, dizendo. Exatamente, mostrar o que vocês aprenderam e eles querem aprender mais. E aí eu estou junto, assim, vamos fazer força para voltar. De uma certa forma, né, plantaram uma sementinha, né, tipo assim, porque você coloca na nossa cabeça, quando vem o filme, sabe, é legal, é bom a gente passar para essa terra. Aí fica aquela vontade de querer evoluir, sabe, e às vezes a cidade, o local não ajuda a evoluir. Então, você que ela vai dizer, pela ajuda, crescer um pouco nessa área para quem sabe o que, né? Não, é muito legal. Agora sim, a minha dica para isso entra no portal dela BR, que não sei se vocês viram. É um lugar que continua tendo informação o tempo todo, dica, tem exercício para fazer lá dentro desse portal da internet. É um lugar para vocês ficarem continuando o desenvolvimento pessoal e individual de vocês. Mas uma outra maneira é vocês tentarem se manter unidos, organizados e continuarem fazendo coisas. Não é difícil de vocês, em vez de acabou aqui, não. Vocês se organizarem para tentar fazer um novo vídeo sobre alguma coisa. Procurar a prefeitura e falar para a prefeitura que vocês têm condições de fazer um vídeo para eles, sobre um tema que eles querem. Sei lá, a prefeitura pode ter algum tema de segurança para falar, ou algum tema sobre limpeza, ou algum tema sobre escola, e o grupo de vocês fala, olha, a gente tem condições de fazer, vocês pagam o que a gente faz. Sabe? Vocês têm que se manter organizados. A gente não tem como ficar o tempo todo tutelando você, né? Mesmo que a gente volte, a gente quer voltar, é fundamental essa organização de vocês de não pararem por aqui, sabe? De se organizarem para fazer o quê? Para fazer um outro vídeo, né? Alguma maneira dá para fazer, se juntar, se alguém tem uma câmera basta, se não, dá para comprar uma câmera, dá para perguntar para a Marina, dá para ver como construir software, para pôr no computador software livre, que você consegue montar um filme de maneira simples. Então vocês podem continuar o desenvolvimento de vocês se juntando e tentando fazer coisas. Não só produzir, como eu falei, é importante também ver coisas. Então vocês podem combinar de vez em quando marcar na casa de alguém ou em algum lugar para assistir um filme junto. Que filme ver? Sabe, no portal tem várias dicas de filmes, ou vocês mesmos não verem só os filmes que são aquele que passa na Globo, que geralmente é o Van Damme, é um filme de ação, que é legal também de ver. Também tem bons filmes nessa área, coisa para não verem, mas isso é fácil de ver. Mas escolher um filme diferente, né? Por exemplo, uma dica que me perguntaram, uma dica de um filme, eu falei do Bye Bye Brasil. Se vocês não viram, ir atrás desse filme, por exemplo, assistir Bye Bye Brasil, por exemplo, assistir outros filmes, juntar um grupo, não dá para ser todo mundo, 6, 7, 8, e a cada 15 dias, ou toda semana, marcar um encontro, ver um filme junto, fazer um debate sobre o filme. Vocês têm que inventar maneiras, gente. A gente dá um empurrãozinho, mas se vocês não forem à luta, nada acontece, nunca. Com certeza, eu acho que a dica é: se organizem, sejam espertos e inteligentes para ir atrás daquilo que vocês querem. Não adianta fazer um pedido de qualquer jeito, vocês já estão cientes disso, então se organizem e sejam espertos para ir atrás daquilo que vocês precisam. Assistam bastante filme, frequentem o portal, continuem estudando, continuem em contato com a gente, porque o que o Luiz está falando é muito importante. Se a gente chega, se calhar da gente voltar para fazer algo mais profundo, vocês passaram esse tempo se preparando para essa oportunidade. A gente tem sempre que estar se preparando. Eu não tenho oportunidade, não bate na minha porta e tal, então não vou fazer nada. Não, eu vou estar sempre me preparando para
da melhor forma possível, adquirindo experiência, lendo, vendo filme, para quando essa oportunidade aparecer, eu estar pronto para aproveitar ela. Tá? Eu acho que a dica é essa, a gente conversou na oficina, a formação de vocês é responsabilidade fundamentalmente de vocês. E a curiosidade que move o mundo. Então vão atrás, se reúnem, vão fazer outros filmes, pegam uma câmera fotográfica que grava 3 minutos, vão partir para novas experiências, como o Luiz falou aqui, acertar erros que foram cometidos, experimentarem outros erros. O importante é que vocês se preparem para quando uma oportunidade aparecer, vocês estarem prontos para aproveitar melhor essa oportunidade. Tá? Luiz, queria agradecer muitíssimo a sua participação com a gente. Acho que a gente poderia ficar mais umas 3 horas te ouvindo falar. Foi super gostoso, foi muito adequado. Tudo que a gente discutiu durante a oficina foi um prazer. Muito obrigada. É um prazer.